Muy buenos días. Boa tarde ou boa noite para todos os meus queridos irmãos e irmãs que neste momento estão assistindo em diferentes lugares do mundo. Eu estou aqui muito acompanhada neste momento, tem mais ou menos umas 800 pessoas. Então, hoje eu não estou sozinha. E nós agradecemos ao nosso Deus também por vocês, os que estão lá presentes, aqueles que vão assistir o ensinamento, vão escutar o ensinamento e vão se deleitar com tudo que Deus tem para nós hoje. Grandes bênçãos eu desejo para vocês com todo o meu coração, para as pessoas que vieram pela primeira vez e as pessoas recentes que hoje estão assistindo o nosso ensinamento. Também cumprimento especialmente as igrejas, todos os pastores em diferentes lugares do mundo onde o Senhor permitiu que a sua igreja seja estabelecida. Então, bênçãos para todos vocês, Deus abençoe vocês hoje. E hoje, então, vamos diretamente analisar o nosso ensinamento que temos hoje. Hoje nós vamos cantar o hino a capela, porque eu não tenho as minhas colegas de canto, mas um outro dia vai ser. Bem, então vocês podem se sentar, vocês podem cada um ficar confortáveis no seu lugar, onde vocês estiverem neste momento, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Em Colossenses, nós já viemos estudando Colossenses, nós já viemos estudando os livros, as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo que ele enviou a todas as igrejas. Naquela época, faz mais de 2000 anos, ou mais ou menos faz 2000 anos, são cartas que até o dia de hoje Deus está vivificando por meio do seu Espírito Santo. E nós, hoje, estamos desfrutando dessa palavra do Senhor, dessas cartas, dessa doutrina maravilhosa que Deus ensinou para Paulo. E que ele aqui rapidamente escreveu, e por causa das traduções também, provavelmente acabaram ficando de fora muitas coisas que foram escritas, muitas frases importantes. Contudo, hoje nós temos o Espírito de Deus e ele ensina para nós, ele nos guia e ele nos orienta. Graças a Deus, nós temos a guia do Espírito Santo, nós temos o nosso Deus que está nos governando e é Ele quem nos ensina, é Ele quem vivifica as coisas que são escritas aqui e é Ele quem nos guia para conseguir interpretar aquilo que está escrito aqui. Mesmo que tenha muitas palavras antigas, palavras rebuscadas que não são usadas mais, o Espírito Santo encaixa, adapta elas ao nosso presente, ao momento que nós estamos vivendo, e eu agradeço muito nosso Deus por fazer essas maravilhas. E hoje nós vamos falar aqui em Colossenses, no capítulo 1. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 até o 29. Até o verso 29. Tomara que não leve muito tempo para ler, mas nós vamos ver o que o apóstolo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, o que ele ensinou naquela época para a igreja de Colossos. E diz no verso 1, no capítulo 1 de Colossenses, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Diz aqui que os dois juntos, eles escreveram essa carta, essa epístola aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Faz algum tempo no ensinamento, eu expliquei para vocês que a palavra santos aqui significa separados para Deus. Então, nós, aqueles que estamos aqui e os que estão lá junto de vocês, os que estão lá assistindo o ensinamento por meio deste telão, porque a tecnologia faz milagres, não é? Vocês que afastaram um tempo, vocês que decidiram seguir o caminho do Senhor,
Vocês são chamados de separados para Deus, porque Deus olhou para vocês, Deus olhou para todos nós e Ele nos separou. E aqueles que Ele separou, chamou de santos e santas, pessoas separadas para o serviço de Deus. Então diz aqui aos santos e fiéis, aos separados, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Damos graças, no verso 3, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, tendo ouvido de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual, porque o apóstolo disse que uma vez que uma pessoa ouve o evangelho da palavra viva do Senhor, cada homem e cada mulher começam a guardar nos seus corações uma esperança. Eu sei que os que estão aqui junto de mim, todos guardam uma esperança no seu coração de um dia estar diante da presença de Deus e desfrutar do reino dos céus. E vocês também têm essa esperança, e é essa esperança que há nos nossos corações. Uma vez que nós temos ouvido e desfrutamos da presença do Espírito Santo, dos seus dons maravilhosos, nós começamos a ter essa esperança, e diz aqui que essa esperança está reservada nos céus. É a salvação, é a vida eterna. Ela está reservada para nós nos céus, e é essa a nossa esperança um dia chegar lá, da qual já ouvistes antes pela palavra verdadeira do Evangelho, o qual chegou até vós, assim como em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo também em vós. Diz aqui que está produzindo, essa esperança produz muito fruto. Então, nós vemos que essa esperança não fica só guardada nos nossos corações, mas ela produz fruto. E quais são esses frutos? Porque diz aqui: está produzindo fruto e crescendo também em vós, desde o dia que ouvistes e compreendestes a graça de Deus em verdade. Então, esses frutos, aqueles que têm essa esperança nos seus corações de chegar um dia até a vida eterna, eles precisam dar frutos, produzir muitos frutos. E quais são esses frutos? Há um salmo, no Salmos número 1, onde diz que os justos prosperarão e que eles são como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E diz que essa árvore, as folhas dela nunca murcham e que o ano todo ela dá fruto, porque ela se alimenta da água, dessas correntes de águas. E diz que os justos são assim, que o justo é assim. É assim a pessoa que segue o caminho de Deus, aquele que busca a Deus, aquele que tem essa esperança de chegar na vida eterna e sabe que para conseguir chegar lá precisa cumprir alguns requisitos, e entre esses requisitos é um de dar frutos. Então, os frutos que nós temos que produzir são quando nós nos afastamos do pecado. E para nos afastar do pecado, primeiro temos que aprender quais são os pecados, quais são os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus disse: vocês precisam guardar os meus mandamentos. Aquele que me segue e guarda os meus mandamentos, esse será quem chegará na vida eterna. Então, esses mandamentos. E quais são? As pessoas podem perguntar. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos quais são esses mandamentos, porque aquele que acaba infringindo os mandamentos de Deus se torna um infrator, e aquilo é chamado de pecado. É isso o pecado, infringir os mandamentos do nosso Deus. E nós falamos que nos afastar do pecado faz parte dos requisitos para produzir frutos. E quando nos afastamos do pecado, começamos a produzir frutos. E são muitos esses frutos, mas entre eles tem a misericórdia, a sinceridade, a honestidade, a retidão, a honra.
que uma pessoa seja reta nos seus caminhos, que ela seja justa naquilo que faz, naquilo que pensa, naquilo que diz, e que ela ame de todo o coração, que ela não engane ninguém, que ela não minta para ninguém, que ela não guarde rancor contra ninguém, que não tente se vingar de ninguém, que não tente prejudicar os outros. Essas coisas chamam pecado. E a pessoa que tem a esperança em Deus de chegar até a vida eterna, ela vai se afastar disso. Se ela não consegue, ela pede para Deus ajudá-la, e Deus vai ajudá-la para se afastar desse pecado. Então, dessa forma, a pessoa diz, no meu coração eu tenho a esperança de chegar na vida eterna, por causa disso preciso produzir muitos frutos. Eu não sei quantos anos eu vou acabar vivendo, mas enquanto eu estiver viva, eu preciso aproveitar para produzir bons frutos. Então, essa esperança é essa que precisa produzir fruto. Nós não podemos só guardar no nosso coração e fazer coisas erradas. E falar só, é que eu tenho esperança de chegar na vida eterna. Mas se você pecar todos os dias, se você viver pecando continuamente, enganando as pessoas, ou estuprando, sequestrando, o que for, você não pode dizer que a esperança que está no seu coração vai levar você até lá, porque aquilo nunca vai se cumprir. Então, no verso 6, o apóstolo disse que produz fruto e cresce também em vós desde o dia que ouvistes e compreendeste a graça de Deus, diz no verso 7, como aprendeis de Epáfras, ele era um evangelista também, que nem Paulo, nosso conservo amado, que é um fiel ministro de Cristo, que também nos informou de vosso amor no Espírito. Por isso, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Isso aqui é um dever nosso como cristãos, como crentes. Aqui todos oravam uns pelos outros, eles se esforçavam pedindo a Deus que cada um vivesse a vida reta que Deus quer deles, que cada um pudesse receber a bênção do Altíssimo. E eles oravam uns pelos outros. Então, hoje, nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que orar uns pelos outros e pedir a Deus, porque há muitos problemas e dificuldades e tribulações e conflitos que acontecem na nossa vida. Mas para lidar com tudo aquilo, nós temos essa ferramenta tão importante que é a oração e orar uns pelos outros. Orar por quê? Para que todos possamos dar bons frutos, para que todos os crentes possam produzir bons frutos para Deus, para que a igreja de Deus siga em frente, para que cada um possa se esforçar, cumprindo com o seu dever espiritual, para que um dia, quando se apresente diante de Deus, tenha coisas que oferecer a Deus. E dessa mesma forma, Deus possa lhe dizer, a porta está aberta e você pode entrar. É para isso, é por causa disso que nós fazemos esse esforço continuamente uns pelos outros. No verso número 10 diz, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-o em tudo, produzindo fruto em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Também, os frutos são receber o Espírito Santo, porque realmente é o Espírito Santo quem nos ajuda para conseguir produzir frutos. Sem o Espírito Santo, nós acabamos vivendo na carne, vivendo no materialismo. E é muito difícil mudar. É muito difícil abandonar todas as vontades da carne, todas as tentações e armadilhas que o inimigo acaba colocando no nosso caminho. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e é por causa disso que é tão importante receber o batismo com o Espírito Santo e receber os dons, porque eles acabam nos ajudando. Deus dá os dons não para os perfeitos, mas para aperfeiçoar as pessoas. Então, todos precisamos buscar essa maravilha, essa bênção espiritual, para que possamos produzir esses frutos com muita facilidade para o nosso Deus. No verso 11 diz, fortalecidos com todo o poder, conforme a força de sua glória, para toda a paciência e longanimidade. Então, a longanimidade, ela abrange muitas coisas. Ela abrange a paciência, o amor, a tolerância, a perseverança, a constância.
É isso o que abrange a palavra longanimidade, é aquela fé, aquela segurança em Deus, a convicção em Deus, tudo aquilo acaba abrangendo essa palavra aqui. E diz que é isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração para conseguir ser bons crentes, filhos de Deus e para que Deus possa se sentir orgulhoso de nós. É essa a vida que nós temos de levar durante o restante das nossas vidas, da vida de vocês, da minha vida, nós temos que dar esse exemplo, esse testemunho, porque nós conhecemos um Deus que nos separou e nos chama de santos, e nós precisamos produzir esses frutos, e esses frutos nós vamos conseguir buscando o Espírito Santo, mas também abrangendo muitas coisas com a nossa sinceridade, a nossa retidão e buscando a Deus de todo o coração. E o inimigo, hoje em dia, ele tem persistido no mundo todo para tentar prejudicar as pessoas, deixá-las doentes. Muitas pessoas sofrem e se lamentam, mas eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Invoquem, clamem a Deus, peçam a Deus, mas vocês precisam seguir e serem constantes no caminho do Senhor, porque Deus não vai ouvi-los somente quando vocês ouvirem e clamarem para Ele ter misericórdia, mas depois vocês se esquecem dele e continuam vivendo uma vida bagunçada, uma vida ruim. Deus não vai estar do lado de vocês. Então Deus quer que nós tenhamos essa segurança, essa confiança e essa fidelidade no Senhor. E no verso 12 diz que todos tenhamos essa alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou aptos a participar da herança dos santos em luz, o qual nos livrou do poder das trevas. Diz aqui que Deus, Ele nos livrou do poder das trevas. Porque quantas vezes nós já dizemos que antes éramos escravos do inimigo, antes éramos escravos dele, vivíamos no pecado, vivíamos nas tristezas, nas amarguras, no pecado, sem paz, sem felicidade, mas Deus nos trouxe para a liberdade e nos livrou de todos os ataques do inimigo, das armadilhas dele. Então nós estamos aqui diante da presença de Deus e nós temos que aproveitar isso e seguir em frente e evangelizar e pregar a palavra de Deus e falar para as pessoas, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, convidá-los a lerem a Bíblia, a acreditarem em Deus e confiarem em Deus. É isso que nós temos que fazer, é o que nós devemos fazer. E desse jeito, Deus vai nos ajudar a progredir na nossa vida espiritual. E Deus, então, também vai ouvir o clamor, as orações que nós façamos e verá as nossas necessidades. É isso que nós temos que fazer, é o trabalho que nós temos que fazer na congregação. Todos os que tivemos a oportunidade de conhecer a Deus, temos que trabalhar na congregação, porque nós não estamos trabalhando para uma pessoa específica no mundo, uma pessoa material, física, nós estamos trabalhando para Deus. Tem pessoas que pensam, não, mas para que eu vou fazer esse trabalho? Porque esse trabalho aqui é para aquela fulana, para aquele fulano e a igreja de tal fulana. Como as pessoas, às vezes, sem saberem, acabam falando. Eles dizem, que é a igreja de fulano, de fulana. Mas a igreja não é de ser humano nenhum. A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor, porque é o Senhor quem está governando. É o Espírito Santo quem governa em nós, aquele que nos guia, nos orienta, nos ensina, aquele que coloca nos nossos corações o desejo de segui-lo. É o Espírito de Deus quem faz isso. A igreja é do Senhor, os crentes são do Senhor. Será que sim? Será que não? O que vocês acham? Eu acredito que sim, que todos somos de Deus, e como todos somos de Deus, todos precisamos trabalhar para Ele, porque diante de Deus temos que apresentar para o Senhor essas ofertas, levar para Ele esses frutos do nosso trabalho. Então, os crentes, os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, aqueles que profetizam, que têm dons, vocês precisam se preocupar para trabalhar para Deus, sinceramente, não trabalhando para ser humano nenhum, nem para corporação nenhuma, nem para uma empresa, nem para uma ONG,
porque vocês estão trabalhando para Deus. Porque no lugar onde vocês estiverem, no cantinho escondido onde vocês estiverem, se vocês estiverem pensando coisas erradas e achando que eles têm, que não têm, que são isso, que são aquilo, e você não precisa fazer nada por eles, Deus, Ele está olhando para vocês lá, Ele está ouvindo vocês. E o que Deus faz? Ele tira bênçãos de vocês, deixa vocês sozinhos nesse caminho. Então, precisamos nos cuidar disso em todo momento. Nós, os crentes que conhecemos já a palavra de Deus, temos que ser fortes, sinceros e todos continuar trabalhando em harmonia como um só. Porque há um coro que diz, somos um no Senhor, para servir ao Senhor, porque essa igreja aqui não pertence a ser humano nenhum, mas é do nosso Deus. E aqui no verso 15 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. Porque é por causa disso que as pessoas, elas não acreditam em Deus. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus, porque elas não conseguem enxergar uma coisa física. As pessoas, elas querem enxergar uma coisa física que elas possam falar, porque elas, às vezes, se ajoelham diante de um ídolo, encostam nele, pedem para ele fazer um milagre. É isso que as pessoas fazem por ignorância, por falta de conhecimento, porque elas procuram uma coisa física para conseguir confiar naquilo, naquela pessoa. Mas Deus é invisível, Deus é espírito, Ele é invisível e nós temos que acreditar nele assim. Mas o que não é invisível são os milagres, os prodígios que nós já vimos o Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida de milhares de pessoas. Deus tem feito milagres, curas, prodígios. Ele guardou e salvou pessoas de sequestros, de morte, de ameaças, de bruxarias, de feitiços. Ele livra as pessoas, ajuda eles, guia quando eles fazem negócios errados e tira eles daquilo. O Senhor faz tantas coisas, o Senhor tem feito todos esses milagres. Ele faz do nada muitas coisas. Nós já lemos na Bíblia alguns exemplos que são ainda poucos dos milagres que o Senhor fez, como quando no Antigo Testamento a Bíblia conta para nós a história de Balaão. Esse homem ia amaldiçoar o povo de Israel e ele ia andando sobre uma jumenta ou um asno. Há muitos nomes que tem para esse animal em vários lugares, e ele ia andando nesse animal e ele ficava chicotando o animal porque o animal não queria caminhar. E diz na Bíblia que o animal falou. Isso aí é um milagre. É um milagre porque os animais, eles não falam. Mas essa jumenta ou esse asno, essa asna, eles geralmente não falam, mas ele conseguiu falar, porque Deus é poderoso, porque aquele Deus invisível realmente existe, e esse Deus invisível estava perto de Balaão. O que vocês acham disso? Ele estava lá olhando para Balaão, vendo ele chicotar aquela jumenta. E eu acho que até foi o Senhor quem falou, usando a boca da jumenta, e perguntou para ele, por que bates em mim? Então, é isso que nós chamamos de milagres. É o que o Deus invisível faz. Então, vocês não precisam enxergar uma coisa física para pedir para Ele, para se ajoelhar diante dele e confiar naquilo. Não. Deus é invisível. E Ele disse que Jesus Cristo é a imagem dele. Vamos ler no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Por que diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação? Alguém poderia pensar, mas ele não é o filho de Deus, que não tem começo nem vai ter fim? Alguém poderia perguntar isso e eu poderia responder para vocês que Jesus Cristo é a imagem. Mas qual Jesus Cristo? A carne, o corpo, o ser humano. Vamos nos lembrar que Deus, ele tomou carne e ele se tornou um homem, porque Deus pode fazer tudo, porque para ele não há nada impossível. Deus, ele tomou uma carne, se tornou um homem, e esse corpo que o Senhor se tornou, ele chamou de Jesus Cristo, o Nazareno. Por causa disso, aqui ele fala que ele é o primogênito de toda a criação.
Porque o Senhor tomou uma carne, se tornou um ser humano, colocou o nome de Jesus o Nazareno, mas era o próprio Deus nele se manifestando para a humanidade. Ele se tornou carne para se manifestar para a humanidade. Será que isso é difícil para Deus? Claro que não, porque para Deus não é nada impossível. É isso o que faz o Deus invisível. Por causa disso, fala aqui que Jesus Cristo foi o primogênito de toda a criação, porque ele foi o primeiro que Deus criou. Jesus Cristo, aquela matéria, aquela carne. Ele criou ele antes de fundar, antes de que existissem até Adão e Eva. Antes da criação do mundo, o Senhor já tinha criado esse plano. Bendito seja Deus, porque esse é o poder de Deus. No verso 16 diz: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o poder daquele Deus invisível, do Deus invisível que nós hoje amamos e adoramos com todo o nosso coração. Porque o Deus invisível se manifestou nas nossas vidas e nos deu paz e felicidade. E Ele está conosco e Ele nos respalda. Ele é o grande, é o justo, Ele é o misericordioso, aquele que promete, aquele que cumpre. Porque Ele é poder e é amor. É para esse Deus que nós temos que dar a honra e a glória. Nós temos que dar o louvor para esse Deus. Nós temos que glorificar o nosso Deus com toda a nossa alma, porque Ele merece. E diz no 17: e Jesus Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. Jesus Cristo, no 18, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Glória a Deus! Nós desejamos com todo o nosso coração, confiamos, acreditamos e esperamos, essa é a nossa esperança, que nós sejamos o quê? O corpo do Senhor, o corpo de Cristo, porque Ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E se a igreja é feita de homens e mulheres que amam e seguem a Deus, então nós somos o corpo dele. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque antigamente, antes do Senhor, quando existiu a lei de Moisés, Deus falou que todos precisavam cumprir a lei de Moisés para que pudessem ter a vida eterna. E quem não cumprisse a lei seria uma pessoa morta para Deus. E eles não conseguiram cumprir a lei. A lei de Moisés, ela não conseguiu atingir esse objetivo. Então, aí veio o Senhor Jesus Cristo e Ele veio trazer as boas novas, trazer o evangelho puro, o evangelho verdadeiro e ensinar uma nova aliança, ensinar um novo método de salvação. E aí o Senhor, então, diz na Bíblia que com esse novo método, Ele disse que era para que a lei fosse anulada, mas para isso ele precisava morrer. Tinha que existir alguém que morresse, e quando ele morresse, ele morreu, e aquilo simbolizava, representava que a lei de Moisés estava morrendo também, e aí então as pessoas não precisariam mais se salvar por meio da lei de Moisés, mas depois do Senhor ia começar uma nova era, que era que quem acreditasse em Cristo seria salvo e teria a vida eterna. Por causa disso, o Senhor Jesus falou que Ele cumpriu com toda a lei. E quando Ele cumpriu toda a lei, então Ele foi crucificado na cruz, lá Ele foi sacrificado. E quando Ele estava na cruz, Ele falou, consumado está. Eu já ensinei várias vezes, mas como eu sei que as pessoas novas, elas precisam aprender também. Aqueles que já sabem vão se tornar mestres e mestras da palavra. Eu sempre disse isso. Então o Senhor Jesus, quando Ele esteve na cruz, Ele disse, está consumado. Quer dizer que ele tinha cumprido a lei de Moisés. Eu cumpri com a lei de Moisés e agora ela pode ser anulada. E é por causa disso que daqui para frente há uma nova vida esperando os seres que acreditem e confiem em mim.
É uma nova fase que vai começar na vida deles. A salvação por meio de um evangelho puro e maravilhoso. Foi isso que o Senhor fez. E é por causa disso que fala aqui que ele é o primogênito. Porque na Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E o Senhor disse que todos os que o seguirem e acreditarem nele vão ressuscitar. Então nós que acreditamos no Senhor, consideramos que antes nós éramos mortos para Deus, antigamente tínhamos morrido para Ele porque nós vivíamos no nosso pecado, mas agora nós vivemos para Deus porque ressuscitamos. Só que o primeiro que ressuscitou foi Cristo, e é por causa disso que diz aqui que Ele é o primogênito, que Ele é o primeiro, Ele é a primícia, o primeiro que ressuscitou, o primogênito que ressuscitou dos mortos, no verso 18. Diz que ele é o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência, para que ele seja o superior, o supremo, o único, o primeiro. No verso 19 diz, já que foi do agrado do Pai que nele, que em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Foi assim que o Senhor reconciliou, porque Deus ele estava enraivecido com a humanidade, mas o Senhor Jesus Cristo reconciliou a humanidade com Deus quando ele se sacrificou na cruz do Calvário. E depois, aqui no verso 21, ele disse, e a vós também, que erais em outra época estranhos, quer dizer, os de Colossos, eles eram gentios, eles não eram judeus, eles eram gentios, e ele estava pregando para eles. Paulo pregou aqui para os gentios e disse para eles, vocês eram estranhos, estrangeiros, gentios naquela época. Vocês eram inimigos de tudo que tinha a ver com Deus, vocês eram inimigos disso. Ele disse praticando más obras, mas agora o Senhor Jesus Cristo reconciliou vocês também com Deus. Paulo aqui falou com os colossenses, mas eu diria que hoje não é só para os colossenses. Hoje nós também falamos que em algum tempo nós não éramos nada, não éramos ninguém, éramos estranhos, estrangeiros, não éramos filhos de Deus, não éramos judeus, não fazíamos parte do povo de Israel, não fazíamos nem cumpríamos as leis de Moisés, nós éramos estrangeiros, estranhos, como diz aqui na Bíblia. Nós éramos aqui... Muitas pessoas da América, da Europa, em todos os continentes, nós todos éramos estranhos, porque tinha só um povo pequeno que era chamado do povo de Deus, e Deus se manifestava para eles. Então, o que o Senhor tem feito? O que o Senhor tem feito com essa multidão agora, os milhares que tem agora? O Senhor Jesus Cristo tem nos reconciliado, Ele nos reconciliou com Deus. Por causa disso, hoje, pessoas de muitas nações, em todos os lugares, não sei quantos países há, uns 200, 300 países que há no mundo, talvez. Eu nem parei para pensar nisso. Mas tudo o que tiver de países no mundo, eu sei que Deus tem misericórdia deles, que Ele está pensando neles, olhando para quais almas Ele vai salvar, quais pessoas Ele vai salvar de lá. E aí então o Senhor permite que alguns façam viagens, ensina e revela para uns e manda outros viajarem para ensinarem a palavra de Deus. Por causa disso, nós, nos 60 países mais ou menos, temos grupos de 10, de 15, de 80, de 100, em outros lugares há 200, 400. E para mim, aquilo já é muito. Não importa que aquele país tenha milhões de pessoas, se há um grupo de 10 pessoas que Deus está olhando para eles, Deus olhou para aquele país, Ele está tendo misericórdia, Ele tem um plano e Ele vai abençoar as pessoas porque Ele tem um plano de salvá-los. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo fez essa reconciliação. Ele reconciliou as pessoas com o nosso Deus e por causa disso, o nosso Deus olha com olhos de misericórdia para as pessoas do mundo todo. Só que as pessoas do mundo hoje se sujeitaram só à vaidade, ao materialismo, à modernidade, à tecnologia, à ciência. Eles se ocuparam fazendo tudo isso e as pessoas não se lembram mais de Deus, não se preocupam por se lembrar de Deus. E como não tem uma coisa física para eles se inclinarem, muito menos, porque
porque eles acham impossível, difícil acreditar num Deus invisível. Mas tudo bem, essa é a nossa luta e o nosso trabalho, os nossos queridos irmãos e irmãs da igreja, os meus queridos crentes de todos os lugares que hoje estão assistindo. Eu suponho que são 35 mil que estão assistindo. É um trabalho de todos vocês se preocuparem por lerem. Leiam 1.000 vezes a Bíblia e abram os seus corações para Deus. Guardem essa esperança. Produzam frutos, orem uns pelos outros, falem para as pessoas. Se vocês tiverem a chance de viajar pelo mundo, viajem falando para as pessoas de Deus. É isso que nós temos que fazer, porque Deus olha para todos, porque o Senhor Jesus reconciliou o mundo, as pessoas, a humanidade toda, Ele reconciliou na cruz com o nosso Deus poderoso, graças ao nosso Deus. É um mistério grande, é um mistério muito grande isso aqui. Mas algum dia vamos conseguir entender. Nós só precisamos acreditar. Só acreditem, não perguntem, não questionem tanto, nem procurem teorias. E aqui no verso 22 diz, em seu corpo de carne, diz que o nosso Senhor Jesus, Ele reconciliou o mundo, a humanidade com Deus. Diz que Ele fez com seu corpo de carne, por meio da morte na cruz, para vos apresentar santos, sem mancha e irrepreensíveis diante dEle. É isso que nós queremos, que Deus nos torne homens e mulheres perfeitos. O 23. Se em verdade permaneceis alicerçados, firmes na fé, quer dizer, na crença do nosso Senhor Jesus Cristo sendo o único caminho, o Filho de Deus, o Salvador, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi proclamado em toda a criação que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Bem, ele foi feito ministro e nós hoje, quantos ministros somos? Há muitos, glória a Deus, porque nós estamos aqui dispostos falando para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, me envia. Todos vocês falem isso para o Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. No verso 24 diz agora, me alegro em meus sofrimentos por vós e completo em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco. Mas aqui, Paulo, ele destacou bastante ao respeito dos gentios, não é? Ele falou aqui ao respeito dos gentios, aqui no verso... Bem, eu estou lendo no verso 25, onde diz, da qual fui feito ministro daquele corpo de Cristo. Ele disse, segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco, a fim de anunciar a palavra de Deus. E o 26, o mistério, ele disse aqui que a palavra de Deus, ou o evangelho verdadeiro de Deus, é um mistério. O próprio Senhor Jesus Cristo, feito em carne, desde antes da fundação do mundo, esse mistério do evangelho, ele disse aqui que é muito grande e que ninguém conseguiu decifrar, ninguém conseguiu entendê-lo. Entender esse grande mistério, ele disse aqui, o mistério que estivera oculto desde os séculos e gerações passadas, mas que agora foi manifestado a seus santos, aos crentes, aqueles que abriram os seus corações para o Senhor. Diz, aos quais Deus, no 27, aos quais Deus quis dar a conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, isso aqui é o maravilhoso, que nosso Deus, ele tinha criado um povo chamado povo de Israel, e era o único povo de Deus que existia, era um povo único e não tinha no mundo um outro povo que nem eles. E as outras nações eram considerados estrangeiros e gentios, e eles não tinham direito de Deus falar com eles e se manifestar para eles e abençoá-los. Nada, eles não tinham isso. Eles eram só pessoas idólatras e cada um buscava os seus próprios deuses do seu jeito.
E o único povo que era de Deus eram os judeus, mas Deus tinha feito uma promessa por meio dos seus profetas que ele daria a oportunidade para os gentios, para os estrangeiros também. Chamou eles também das ilhas. Nos termos do Antigo Testamento, está: as ilhas esperarão a sua lei. Nós vamos ver isso rapidamente em Isaías 42, a promessa que Deus fez para os gentios, para os estrangeiros, ou para as ilhas, como ele disse. Nós vamos ler como foi que Deus falou com o profeta para esse futuro maravilhoso que nós estamos vivendo hoje, porque hoje nós estamos vivendo esse futuro maravilhoso de todas as promessas que Deus falou por meio dos seus profetas na antiguidade. Então aqui, em Isaías 42, no verso número 1, do 1 até o 4, diz, pelo profeta Isaías, diz: eis aqui o meu servo, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do Messias, do Salvador que ele ia enviar. Eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. O Pai, ele sempre tratou o Filho como se fosse um ser humano, talvez, mas não, ele era o servo, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o precursor da salvação. Ele era aquela carne que Deus tinha criado para formar um homem normal que pudesse morar junto das outras pessoas, que pudesse considerar os sofrimentos, as dores ou a felicidade das pessoas, para que ninguém tivesse aquela desculpa, aquela justificativa de dizer, como ele é Deus, ele não sofre, ele não sente, mas nós que somos seres humanos sofremos sim. Diz na Bíblia que ele agiu feito um ser humano que nem nós, porque Deus, no seu poder, criou aquela carne e disse: ele é Jesus Cristo, o Nazareno, e Deus mesmo estava dentro dele. Então, esse é o grande mistério e o grande poder de Deus. Então, Deus diz aqui que ele agiu feito um ser humano. Ele nunca agiu como Deus, ele agiu como um ser humano para conseguir considerar os seres humanos quando eles sofrem, quando eles têm problemas, tribulações ou quando eles estão felizes. Foi esse o propósito divino. Então, aqui, por causa disso, ele falou: o meu servo, falando com aquela carne, aquele ser humano que ele tinha criado, que era o seu servo, que era Cristo, o Nazareno. Diz aqui: meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento, pus sobre ele o meu espírito. Quer dizer, Deus, ele veio morar dentro daquela carne que ele tinha criado. Ele foi morar nele, ele, Deus. Foi isso que o Senhor quis dizer, que ele mesmo entrou para morar dentro daquela carne. E aquela carne que foi usada para fazer esse trabalho, essa função do Salvador, do Messias durante 33 anos, que a Bíblia conta para nós que o Senhor viveu na carne, diz lá que o Espírito de Deus esteve junto dele, Deus esteve nele, falando com as pessoas. Quando um apóstolo, alguém perguntava para o Senhor Jesus Cristo, nos mostra o Pai, o Senhor Jesus disse para eles: vocês já me viram quantas vezes? Então, por que vocês estão me perguntando para mostrar o Pai se vocês já me viram muitas vezes? O que ele quis dizer nesse momento? Ele quis dizer que ele era o Pai estava nele. Glória ao nosso Deus. São mistérios grandes. É um mistério que as pessoas não conseguem entender, mas nós conseguimos entender porque sabemos que para Deus não há nada impossível, porque ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Glória ao Senhor. Então, diz: o meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento, pus sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça das nações. Não gritará e nem levantará a sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. Quer dizer que ele não ia pregar para as pessoas com orgulho, com vaidade, com vanglória. Eu sou o Cristo, eu sou o Rei, eu sou o poderoso, eu faço os milagres, eu faço isso e aquilo, eu conheço os pensamentos das pessoas. Ele não foi vaidoso, nem orgulhoso, ele não
não se achou nesse sentido. Diz na Bíblia que ele foi um homem que agiu com muita humildade para nos dar exemplo de humildade e simplicidade. Por causa disso, diz aqui que ele não levantou sua voz, quer dizer que ele não ficou pregando aos quatro ventos por meio de elogios, falando eu sou o poderoso, o sábio, o inteligente, aquele que faz milagres. O Senhor não fez isso. É isso que significa, nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. Ele não ia ficar gritando aquilo. No 3, a cana gasta não quebrará. Quer dizer que se tinha uma cana de trigo ou uma cana de milho que fosse semeada, ela acabou quebrando um pouco, entortando um pouco, e alguém poderia dizer, isso aqui estragou, então pode arrancar e destruir. Mas diz aqui que ele não fez isso. Ele pensou, eu vou endireitá-la porque eu acredito que ela vai se fortalecer e vai conseguir produzir fruto. E é essa a ilustração que diz aqui, a cana gasta não quebrará. Pelo contrário, ele ia fortalecê-la, ele ia curá-la e cuidá-la para que pudesse produzir fruto. Então, essa cana gasta eram as pessoas que estavam sofrendo. Algumas pessoas que achavam que cumpriam a lei de Moisés, mas não tinham conseguido, elas estavam vivendo entre o pecado e a lei de Moisés. Era essa a cana gasta. O Senhor não destruiu eles completamente, não disse para eles, você vai para o inferno porque você está pecando. Nem olha para mim, vai direto para o inferno. Ele não disse isso, porque ele precisava guardar e cuidar aquela cana gasta e curar aquelas ovelhas que estavam machucadas. Ele queria cuidá-las ao invés de tirar a vida delas. Foi o que o Senhor fez. Se lembrem que quando apresentaram para o Senhor Jesus Cristo uma mulher que estava adulterando e ela foi pega de surpresa no adultério, pegaram ela e levaram diante do Senhor Jesus e falaram, olha, essa mulher aqui foi pega de surpresa no adultério. O que a lei diz? A lei diz que nós temos que apedrejá-la. E o Senhor Jesus disse, tudo bem, a lei fala isso sim. Mas o Senhor disse, a Bíblia conta para nós que ele se inclinou para escrever na terra e deixou eles pensando. E disse para eles, quem não tiver pecado pode lançar a primeira pedra. Então, como o Senhor sabia que quem tinha pecado e quem não, e todos eles, na verdade, estavam pecando, ele disse, lança a primeira pedra. E todos eles pensaram, mas como que eu vou lançar aquela pedra se talvez ele pode acabar descobrindo a minha vida? Então, o que aconteceu? Quando o Senhor parou de escrever, ele disse, e o que aconteceu com os que te acusaram? Ele disse para a mulher. E ela disse, Senhor, todos foram embora. E o Senhor disse para ela, também não vou te condenar. Porque ela era aquela cana gasta, ela era aquela arvorezinha de trigo ou de milho que talvez tinha quebrado um pouco, mas ele poderia ajudá-la a produzir fruto, então ele a endireitou. Ela era aquela cana gasta, então o Senhor disse, eu também não vou te condenar. Vai embora, mas não peques mais. Mas nessa ordem que o Senhor deu para ela, ele fez esse milagre de tirar dela aquela vontade pecaminosa de adulterar que ela tinha. O Senhor tirou dela aquele espírito, aquele demônio, libertou-a e disse para ela, vai embora e não peques mais, porque o Senhor tirou dela isso e essa mulher ficou livre e ela nunca mais voltou a adulterar. É isso. Então, o Senhor ele não quebrou aquela cana gasta, porque essa foi a promessa que Deus fez para o povo na antiguidade por meio de Isaías. Mas o povo ouviu a profecia, mas ninguém entendeu, ninguém. Só que nós hoje sim conseguimos entender, glória ao Senhor. Então, diz no verso 3, por isso eu gosto muito de ler o verso 3, diz, a cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Porque ele não apagou esse pavio, deixou ele e ajudou ele, então esse pavio voltou a ficar acesso e dar luz. E ele disse, o fará por meio da justiça, que é o evangelho. No 4, não se cansará nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra. E as ilhas que está falando dos gentios, ou dos estrangeiros, aqui essa palavra fala dos estrangeiros ou dos gentios, e diz, e os gentios ou os estrangeiros esperarão
seu ensinamento, glória ao nosso Deus, seus ensinamentos, mas não era a lei de Moisés, era a lei de Cristo, eram os ensinamentos do Espírito de Deus, os ensinamentos do Espírito Santo, a lei do Evangelho, glória ao nosso Deus. São esses os ensinamentos que nós hoje temos que viver e cumprir e seguir. Essa lei, os ensinamentos do Espírito. Então, observem aqui a promessa maravilhosa que o nosso Deus fez para o futuro. E é por causa disso que hoje nós nos sentimos privilegiados, que mesmo sendo gentios ou estrangeiros ou estranhos, Deus, ele olhou para nós com olhos de misericórdia por meio de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, porque ele nos reconciliou com Deus. Então, graças ao nosso Deus por essa bênção tão grande. Qual o verso que eu estava lendo? Alguém poderia me lembrar? Todos falaram para mim, ao mesmo tempo eu não vi ninguém. Não, mais para frente. O 28. Então diz... No verso 27, que foi aquele que nós lemos para conseguir ler em Isaías e nos lembrar daquela promessa maravilhosa do nosso Deus, que Ele nos considera hoje, que Ele não nos menosprezou, que Ele olha para nós e agradecemos ao nosso Deus, porque alguém poderia nos humilhar e dizer que Deus só olhava para a lei de Moisés e para os judeus, mas agora não, graças ao Senhor, o Senhor hoje está nos olhando e Ele está nos abençoando no mundo todo. Pessoas que preparem os seus corações para Deus e o busquem com todo o coração. Se vocês o buscam, o Senhor chegará nas suas vidas. Então, agradecemos ao Senhor quando diz aqui no verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer, aqueles estrangeiros que éramos nós, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, todo homem e toda mulher que se converterem a Ele, para o qual também trabalho, lutando segundo a força dele, a qual atua poderosamente em mim, é o que o apóstolo disse, e hoje nós dizemos a mesma coisa, que essa força divina age poderosamente em nós, glória ao nosso Deus, e agradecemos ao Senhor porque Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu os dons espirituais. Ele tem feito milagres e sinais e nós somos testemunhas disso. Nós não estamos falando mentiras. O nosso Deus é poderoso e Ele é vivo e Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, vocês que ainda não entraram, que não entraram ainda nesse paraíso espiritual, neste céu espiritual, entrem, nós os convidamos, leiam a Bíblia, comecem aí e busquem um lugar, busquem a igreja, a congregação e louvem a Deus e busquem a Deus para Deus falar com vocês, para o Espírito Santo falar com vocês, porque Deus fala conosco, glorioso seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, vamos orar para o Pai Celestial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, Tu que te manifestaste, Senhor, de tantas formas, de tantas maneiras, e depois te manifestaste num homem chamado Jesus Cristo Nazareno. É um mistério muito grande, Pai, um mistério incompreensível, indescritível, Senhor. Mas nós acreditamos nele porque sabemos que Tu és poderoso. Sabemos que para Ti não há nada impossível. Sabemos que Tu não estás nos enganando, que nunca nos enganaste, nunca nos desapontaste. Nós temos acreditado em Ti e não somos pessoas como alguém poderia pensar, que nós somos bobos, que acreditamos em qualquer doutrina que vem na nossa frente. Não, nós acreditamos em Ti porque temos visto a Tua mão poderosa, os Teus sinais, a Tua mão, a Tua existência, o Teu poder. Nós vimos todas as Tuas maravilhas, grandes e pequenas, que Tens feito no meio de todos nós, no meio de milhares de pessoas, no meio de muitas pessoas, em muitos lugares do mundo. Nós vimos como Tu
falas com pessoas de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer cor. Tu falas com eles e os consolas, porque o Espírito Santo está lá, falando e consolando e dando uma mensagem de amor, uma mensagem de convite para a paz, para a felicidade, para a alegria, para a vida eterna, para a salvação. É isso que tu fazes, Senhor, e tu não olhas quem é quem. Tu somente esperas corações firmes e sinceros, aptos, que realmente estejam abertos para ti. É isso que tu olhas, meu Pai Santo. É isso o que nós temos conhecido de ti e o que nós conhecemos de ti, que és um Deus poderoso em espírito e em verdade. És um Deus invisível, meu Pai. E graças pelo teu amor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua palavra, pelas tuas promessas. Meu Pai, eu também te peço, Senhor, que tenhas misericórdia das pessoas, as pessoas que estão doentes, as pessoas, os homens e as mulheres que adoeceram, crianças e os mais velhos, de todas as idades e de diversas doenças. Te peço, Senhor, que estendas a tua mão poderosa e que cures e libertes e limpes, que cures também a alma deles, cura a alma deles, Senhor, liberta-os, limpa todos, tira as bruxarias, os feitiços, tira, Senhor, as maldições do inimigo e destrói a obra do maligno, Senhor. Abençoa todos, meu Pai, abençoa e liberta e cura, faz milagres e sinais, meu Pai, porque nós temos acreditado em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua verdade, em nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Glória ao Deus que é para sempre. Vamos cantar o Senhor e o coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito seja o Senhor. Obrigados, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes. Muito obrigada aqui, todos os irmãos que estão junto de mim. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. E para as crianças, os beijinhos e abraços para todos vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Até mais!